Esse é o seu guia definitivo para você, de uma vez por todas, saber como mudar de país. É isso mesmo, se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você está pensando ou já está decidido a ir morar em um outro país. E se esse for o seu caso, eu quero te dizer que nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que eu fiz e tudo o que eu fiz, acredite, vai servir para você também, mesmo que o seu destino seja diferente do meu. Bom, primeiro de tudo, deixa eu te falar quem eu sou. Meu nome é Evandro e em 2023 eu decidi me mudar para a Europa e o meu destino no primeiro momento era Portugal. E em um outro vídeo eu explico por que eu tomei essa decisão, mas eu decidi me mudar para a Europa e eu nunca tinha saído do Brasil. Eu tinha conhecido 2 estados, além do que eu sempre morei, que foi São Paulo, e eu decidi que eu queria mudar para a Europa, mas eu nunca tinha feito isso, nunca tinha saído do Brasil, já tinha meu passaporte, mas não fazia a mínima ideia do que é estar em um país estrangeiro, principalmente o que é morar longe dos meus pais. E eu precisei aprender muita coisa durante um período muito curto para que eu de fato conseguisse acelerar o meu processo de saída do país. Já que eu me conheço, eu sei que se eu demorar demais para fazer alguma coisa, eu provavelmente vou acabar desistindo de fazer aquilo, porque acaba a vontade e às vezes outras coisas aparecem que são legais. Então eu tive que fazer um trabalho muito psicológico para adiantar aquilo o mais rápido possível e tornar aquilo como uma prioridade tão grande que eu não desistisse ou não colocasse outras coisas na minha vida que me distraíssem desse meu objetivo principal, que era sair do meu país e ir para um outro. Eu tô fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos, eu me coloquei num desafio de gravar um vídeo todos os dias, durante 90 dias, e esse foi o perfil e o estilo de vídeos que eu aprendi a fazer. Então, como você pode perceber, são vídeos contínuos, sem cortes, diretos, então se aparecer algum erro aqui eu vou deixar, porque é assim que eu consigo fazer um vídeo todos os dias. Tem sido uma forma de me expor de uma forma mais leve, de uma forma divertida, aumentar a minha constância nas minhas postagens, e eu coloquei esse desafio porque de fato eu quero trabalhar com isso daqui para frente, e a forma mais inteligente que eu tive de melhorar essa minha capacidade de comunicação foi de me expor mais. E a forma que eu encontrei para isso acontecer é me colocar nesse desafio de postar um vídeo todos os dias. Eu tenho trazido conteúdos que são interessantes, que não são interessantes. Gravar um vídeo de todos os dias, acredite, é uma coisa bem desafiadora. Então, tem muitos vídeos aqui que simplesmente é eu falando de coisas aleatórias, coisas do meu dia a dia, pensamentos meus, que são úteis, que são inúteis, mas eu trago isso de uma forma leve para cada vez mais aprender a me comunicar de uma forma verdadeira, acima de tudo, e cada vez mais mostrando quem eu sou, para trazer um pouco mais da minha autenticidade aqui para essa rede social que eu escolhi agora, que é o YouTube. Então, se você está por aqui até agora, eu já te adianto, vai ser um vídeo um pouco longo. Eu não separei nada aqui para falar, então vou contar do começo ao fim de como foi o meu processo. E eu gosto de trazer um vídeo longo aqui porque o processo que eu vivi para chegar até aqui, ele foi longo. Ele exigiu muitas camadas. E é claro que talvez toda a informação que eu trago aqui, talvez ainda falte um pouco de coisa para que você se sinta completamente à vontade a, de fato, mudar de país. Cada país tem as suas regras, mas o que eu vou trazer aqui para você é um manual de coisas que você deve fazer, independente do país que você for, para que você esteja pronto para de fato fazer essa mudança. E quando eu falo fazer essa mudança, não só exige de você uma mudança física, mas exige de você também uma mudança mental. Você tem que estar preparado aqui para isso. Porque se você não estiver preparado aqui, meu amigo, você vai voltar. Você vai voltar e talvez você volte pior do que quando você foi. Então, é muito importante a gente olhar tanto para a parte psicológica dessa mudança, quanto para a parte física, de fato, de se mudar para um outro país. Se você tiver alguma pergunta durante todo esse período que você estiver assistindo esse vídeo, eu quero que você, exatamente agora, pause esse vídeo, pegue uma folha, pegue uma caneta ou pegue um lápis e escreva as dúvidas que vai surgindo na sua cabeça,
porque assim você pode comentar essas dúvidas aqui e eu vou fazer um outro vídeo respondendo essas perguntas. Já que o que eu vou falar aqui é um conteúdo de fato bem detalhado, mas pode ser que ainda assim surjam dúvidas em você. E eu vou ter o prazer absurdo de responder essas dúvidas e te ajudar, já que eu também recebi muita ajuda de pessoas que eu procurei e que essas pessoas tiveram um coração maravilhoso de solucionarem alguns problemas que eu tive, sanarem algumas dúvidas e de fato às vezes me ajudar de alguma forma mais direta, como me levar em algum lugar, ou estar comigo, ou me ajudar com alguns problemas que eu era incapaz de resolver naquele momento por falta de conhecimento. Então eu vou ter o maior prazer verdadeiro de te ajudar completamente gratuito, porque eu abri esse espaço aqui dentro desse vídeo exatamente para isso. É uma forma de agradecimento pelo que todas as outras pessoas fizeram por mim. Então eu vou ficar muito feliz e honrado se eu puder te ajudar nesse seu processo a realizar esse sonho de ir para um outro país. E vou estar muito feliz se de repente mais para frente eu receber uma mensagem sua dizendo que deu tudo certo, que o seu processo foi concluído, que você de fato conseguiu mudar para outro país e iniciar esse processo, porque é de fato um início. Quando você chega num país novo, você só está começando uma etapa. A etapa que você decidiu é uma, etapa que você de fato começa o seu processo para mudar é outra, e quando você chega lá você inicia uma outra grande etapa. Você é um recém-chegado que ainda está descobrindo um monte de coisa, que vai passar um monte de perrengue, mas se você estiver bem aqui, como eu te falei, você consegue passar com isso de uma forma tranquila, claro, enfrentando os desafios, mas consciente que tudo vai dar certo. Bom, então vamos lá. Caneta e papel na mão, se você não pegou, dá o pause no vídeo, volta lá, e agora a gente começa definitivamente. O que você tem que fazer quando você de fato decide mudar para um outro país? Quando eu tomei a minha decisão, o meu primeiro país era os Estados Unidos. E eu entendia que algumas coisas eu precisava entender sobre esse país para que de fato eu pudesse morar lá. Como eu era bombardeado, e grande parte dos brasileiros são bombardeados pela cultura americana, seja por filmes, pelos livros, enfim, existe um grande sonho americano de se viver lá, de um estrangeiro ir para lá e mudar para lá e ter uma casa americana com um churrasco, com as crianças brincando no jardim, com motorhomes e com dinheiro e dólares e iPhone e Apple, enfim. Existe esse sonho, então eu também queria isso por um bom tempo. E eu olhei para questões de salário, de qualidade de vida, e eu entendi que lá era o lugar que eu queria. Porém, a minha vida naquele momento não contribuiu para que de fato eu fizesse essa mudança. Eu não estava realmente incomodado na situação brasileira que eu tinha. Então eu joguei esse sonho um pouco mais para frente. Mas naquele período, o que eu fazia? Eu assistia vídeos de pessoas que já estavam lá e relatavam o seu cotidiano, o seu dia a dia. E eu procurava, aqui vai surgir várias dicas, tá? Não vou nomear dica número 1, dica número 2, eu vou colocar só dicas e também o assunto principal. Isso aqui é uma dica, mas o que eu fazia era assistir conteúdo de pessoas que tinham a vida que eu procurava ter também. Então naquela época, eu ainda trabalhava como filmmaker, e eu procurava filmmakers também, pessoas que fazem vídeos, editam, produzem conteúdo audiovisual. Eu procurava esse perfil de pessoas para me mostrar como era o estilo de vida delas. Então, como elas arranjavam trabalho, como elas ganhavam dinheiro, como elas tratavam a empresa delas, como elas falavam com os clientes, onde ela arranjava esses clientes e que tipo de vida que elas buscavam ter. Como é que era a casa, como é que era o carro, como eram as viagens, como era de repente o relacionamento, como era lidar com a distância. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, nós temos uma visão muito maior sobre aquela que nós mesmos criamos sobre a situação hipotética que nós vamos ter. Quando você imagina ir mudar para um país, você não quer olhar para os pontos negativos daquela mudança. Você quer olhar só para os pontos positivos, tudo aquilo que vai te trazer borboletas no estômago. Só que a vida, meu querido, não é só borboletas no estômago. Existem muitos lados complicados, complexos e chatos de se passar. Burocracias, dinheiro, coisas que você quer ter, mas você não pode, tempo que você quer ter, mas você não tem, porque você está lidando com muitas outras coisas.
E é claro, às vezes você tem que lidar com uma grande saudade das pessoas que você ama. Então, me conectar com pessoas que estavam vivendo isso fez com que eu preparasse a minha cabeça para entender, eu consigo me enxergar na vida daquele cara, vivendo daquele jeito, tendo aquelas coisas, faltando aquelas coisas para mim? Será que eu consigo viver sem essas coisas que eu já estou acostumado a viver nesse momento? Então, a primeira dica que eu te dou aqui é consumir conteúdos não só de influencer, mas de pessoas que estão lá. Às vezes até de pessoas que não falam tão bem, que não apresentam muito bem o conteúdo, ou que erram as palavras, sabe? Não olhar para esse tipo de coisa. Procurar conhecer pessoas de diversos pontos do país que você está. Então procure pessoas que, vamos dizer lá, vamos usar os Estados Unidos aqui como exemplo. Procurar pessoas que moram pessoas que moram em Chicago. Pessoas que moram... Chicago não é... Meu Deus. Cidades dos Estados Unidos agora, vamos lá. Pessoas que moram no Colorado. Tudo bem, Colorado não é... Enfim, vamos lá. Pessoas que moram em Nova York. Pessoas que moram em Los Angeles. Pessoas que moram no meio dos Estados Unidos. Pessoas que moram ali na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Na divisa de Estados Unidos e México. Então, procurar pessoas em diversos estados dos Estados Unidos para que você tenha diversas visões, porque às vezes você está fixado em um ponto, em uma cidade específica, mas você descobre, através desses vídeos e conteúdos que você vai consumindo, que existem outros lugares que vão te agradar mais do que aquele. Por quê? Você foi expandindo a tua visão. E aí, isso te ajuda a ter uma bússola mais apurada para onde você quer ir. Porque se você fala que quer ir para os Estados Unidos, mas você ainda não sabe para onde, isso é uma forma de te ajudar. Se você já tem muito definido para onde você quer ir, ainda assim é importante você dar uma geral em outros lugares, porque pode ser que tenha oportunidades em outros lugares, mas se você está de fato decidido a ir para um estado específico, vamos dizer Nova York, porque você é encantado e é o seu sonho ir para Nova York, ok, não descarte ele. Então procure pessoas que morem em diferentes regiões de Nova York, que têm diferentes empregos. Ah, mas Evandro, eu quero ir para lá e eu quero trabalhar na minha área específica. Então, procure pessoas que trabalhem na sua área específica e relatem o dia a dia. A internet é maravilhosa, porque hoje as pessoas simplesmente postam sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida, e isso ajuda muito a gente a entender formas de viver em lugares diferentes. Então, procure esse tipo de pessoas, mas procure também ter visões diferentes. Porque isso aumenta, de novo, aumenta e expande a tua capacidade de se visualizar naquele lugar. E às vezes uma pessoa que tem uma vida X, com uma renda X, que mora num lugar Y, vai ter uma condição de vida e vai ter problemas específicos que outra pessoa não vai ter. Que essa outra pessoa vai ter outros problemas. E você acaba descobrindo que existem problemas diferentes dependendo de situações que as pessoas escolhem viver. E isso é enriquecedor. Porque você não pode fugir do conhecimento dos problemas. Pelo contrário, você tem que estar ciente do máximo de possibilidades de problema possíveis. E isso não é para te assustar e impedir que você se mude. Pelo contrário, é saber que existe isso aqui e você pode ficar atento, porque se acontecer, você talvez já saiba da existência, você já não se surpreende e agora começa a iniciar um processo de procurar saber como resolver aquele problema. Se não ficou claro, fica até mais tarde no vídeo que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, o primeiro passo que eu sugiro é isso, se conectar com vídeos que mostrem esse tipo de conteúdo. Quando você já tem ideia do país que você quer, do estado que você quer, do trabalho que você quer, ou, enfim, digamos que você esteja também disposto a trabalhar numa área diferente, também é interessante. Quando eu decidi ir para a Europa, eu sabia que eu era filmmaker, que eu podia trabalhar com isso, mas eu estava aberto também para fazer outras coisas, já que eu não saí com algo muito fechado dentro da minha cabeça. E isso é importante, você está aberto para poder fazer mudanças, você tem que ser flexível nas suas mudanças, porque nem tudo, ou melhor, grande parte das coisas não vai sair como você imaginava. Por mais que você tenha um grandíssimo planejamento, muitas coisas vão sair do seu controle. E quanto mais aberto e flexível você estiver, melhor você vai se adaptar a essas inconveniências da sua vida.
O segundo passo que eu fui fazer, depois que eu entendi para onde eu queria, com o que eu queria trabalhar e as outras possibilidades de emprego que eu poderia fazer, é entender um pouco mais sobre burocracia. Isso aqui, meus amigos, é um tema muito, muito importante. Aqui vai uma informação importantíssima para você. Prestem atenção nisso. Se você é a pessoa que não está nem aí para a burocracia, você tem que ter dinheiro para contratar alguém que possa resolver burocracia para você. Se você não tem dinheiro, você tem que começar a gostar de burocracia. Porque mudar de país, acima de tudo, é uma tremenda e absurda burocracia. Você já vive uma burocracia no seu dia a dia, só que você não percebe, porque você está tão acostumado a isso, que para você é um processo natural. Evandro, como assim? Vou te dar um exemplo. Se você hoje vai para o trabalho de transporte público, você vive uma burocracia ali. Qual burocracia, Evandro? Se você tem um bilhete único, se você tem que pagar de alguma forma um passe para você ir trabalhar, aquilo ali já é algo burocrático. Você tem que entender um pouco sobre documentação para você pedir um cartão, um bilhete único. Algum momento da sua vida você teve que fazer isso. Se é a tua empresa que te dá esse cartão, você tem que dar um certo número para essa empresa, para a empresa ir lá e formalizar a entrega do bônus no seu bilhete único para você poder se teletransportar e a empresa poder pagar isso para você. Se você tem que, de alguma forma, ir para um outro país e utilizar o serviço público de transporte desse país, você precisa entender como ter acesso a esse transporte público. É uma coisa tão idiota, mas é importantíssimo, porque a gente está falando sobre transporte, sobre se locomover no lugar que você está. Você não pode simplesmente pensar que você vai andar para todos os cantos. Entender esse processo é algo importante. Tá, Evandro, mas eu posso usar Uber. Ok, beleza, mas você sabe se de repente se o Uber, ou talvez o Uber não tenha nesse lugar que você vai, dependendo do país que você for, existe algum outro tipo de transporte? Existe algum outro tipo de locomoção? Existe bike? Existe moto? O que existe? Como você tem acesso a isso? O que você precisa? Quais são os requisitos? Quais são os documentos para aplicar para isso? Você entende como uma coisa tão simples se torna uma coisa tão complexa e burocrática? Pois é. É por isso que eu te digo que você, nesse processo de mudança, você tem que não estar apaixonado por burocracia, mas você tem que entender que se você gostar dela e procurar estudá-la, vai ser a coisa que mais vai te ajudar durante o seu processo de mudança. Pois bem, qual é o segundo passo então, já que você decidiu o seu lugar e agora você está consciente de que burocracia vai ser a tua melhor amiga nesse momento. Não adianta lutar contra ela, não adianta lutar e ser inimiga da burocracia. Comece a anotar, olha só que dica maravilhosa. Comece a anotar na sua vida o que é de extrema necessidade. E agora a gente vai fazer um processo de ramificação dessas suas necessidades. Vamos começar com as necessidades básicas, como por exemplo, alimentação. Ok, alimentação. Beleza, alimentação é uma coisa que todo mundo precisa. Se você não se alimenta, você morre de fome. Como a gente consegue alimentação no primeiro momento? Ou você vai e pega uma comida numa árvore, ou você tem que comprar. Ok? Se eu tenho que comprar, eu tenho que ir no mercado. Onde ficam os mercados que eu vou querer? Como funcionam os mercados? Como eu compro nesses mercados? Evandro, mas você já está falando de uma coisa muito mais para frente. E aqui vai uma outra dica. Não procure só as coisas principais que vão fazer com que você mude. Procure outras coisas que não são tão importantes no primeiro momento. Porque você diversifica as tuas pesquisas, já que você vai ter que pesquisar muita coisa, mas você também deixa o conteúdo um pouco mais leve. Só procurar sobre documentação, visto, passaporte, viagem, casa, documentos para poder ir para lá, documentos para se legalizar no governo, essas coisas são muito maçantes. Se você utilizar do seu tempo para fazer pesquisas que também sejam interessantes, do ponto de vista, às vezes até um pouco de entretenimento, sobre pesquisar sobre mercado, você automaticamente vai estar pesquisando algo e se aprofundando sobre algo daquele lugar, e ao mesmo tempo você vai estar procurando algo que seja um pouco mais leve, um pouco mais mastigável. Então, eu sempre dividi as minhas pesquisas, e eu de fato separava um tempo para pesquisar, eu separava ali de 8 a 12 horas por dia,
para fazer minhas pesquisas, eu fazia vários tópicos segundo essas ramificações que eu criava. Então, existia a ramificação de trabalho, de dinheiro, de lazer, de supermercado, de comida, de conversar com as pessoas, de estudo. Enfim, eu criava várias listas de necessidades, de vontades e de sonhos que eu tinha para realizar naquele lugar. E a partir disso, eu entendia como era para conseguir essas coisas. Então, de trabalho, vamos lá pensar em trabalho. Como é que eu arranjo trabalho nesse novo país? Como as pessoas arranjam trabalho nesse novo país? Como é que eu pesquiso isso? Você quer pesquisar de um jeito muito complexo ou de um jeito simples? Ou de um jeito que te dê entretenimento na tua cara? Eu vou te falar o jeito que te dê entretenimento na cara e que foi o jeito que eu usei. YouTube. Vá no YouTube e procura todo o conteúdo sobre trabalho. Como arranjar trabalho num lugar X. Quanto um funcionário que trabalha nessa área recebe nesse país. E com certeza você vai achar conteúdo ali. Agora, se você quiser algo que seja mais direto e que de fato te entregue tudo mais rápido e com um conhecimento bem mais amplo, vai em inteligência artificial. Hoje em dia, o ChatGPT resolve muito a minha vida e com certeza o ChatGPT poderia patrocinar esse canal aqui, porque ele tem sido muito útil durante a minha vida, mas isso aqui é um conteúdo completamente gratuito, eles não me pagaram nada, mas eu vou fazer muito merchan deles aqui. ChatGPT, se você escreve lá qualquer coisa, ele vai te dando formas de você conseguir chegar naquilo. Então, se você criar um prompt, escrever, quero me mudar para este país, quais são as formas de eu achar um emprego, quais são as melhores áreas que eu posso entrar para ganhar um dinheiro legal. Enfim, lá você consegue ter uma vasta gama de informações sobre esse lugar, ou sobre o serviço, ou sobre o trabalho que você quer nesse país que você vai ir. Então, a base de tudo que eu estou tentando explicar para vocês aqui é criar uma lista de necessidades que você tem. E sobre essas necessidades, você ir procurando resolver, criando perguntas. Exatamente. O que você precisa fazer para chegar em qualquer lugar do mundo é fazer as perguntas e as perguntas certas. Como eu fazia no meu processo? Eu era assim, eu tinha um caderno, ou eu tinha um bloco de notas, onde eu escrevia todas as dúvidas que na minha cabeça imaginavam do nada, ou que surgiam durante a minha criação de conteúdo, durante o meu consumo de conteúdo sobre aquele lugar. Então eu vou dar um exemplo. Um dia eu fui assistir Como Me Mudar para Portugal. E quando eu assisti esse vídeo da pessoa falando sobre como mudar em Portugal, ela falou, olha, mudar para Portugal, tem que fazer isso, isso, aquilo, e é muito importante você saber dos seus documentos. Aí eu escrevi, quais documentos eu preciso para morar em Portugal? E essa pessoa não falou mais quase nada nesse vídeo. Falou um pouco sobre como é viver, como é gostoso e pronto. Aí eu falei, agora eu tenho uma dúvida. Agora eu tenho que saber sobre documentos. Aí eu fui pesquisar no YouTube. Quais são os documentos para se morar em Portugal? E aí tinha um vídeo falando sobre quais são os principais documentos. E lá tinha NIF, NIS, comprovante daquilo, comprovante da isso, número de utente. E aí eu fui descobrindo quais eram os documentos. Mas a pessoa lá não falava como era para pegar esses documentos. E aí eu fui e assisti um vídeo sobre cada documento. Como tirar o NIS, como tirar o NIF, como pegar esse documento. Mas aí eu falo, mas isso aqui está muito generalizado, eu tenho que precisar de algo específico. Para onde eu quero ir? Eu quero ir para Lisboa. Como pegar um NIS em Lisboa? Como pegar tal documento em Lisboa? E aí eu tinha um relato de diversas pessoas. Eu queria assistir vários vídeos para entender, porque pessoas falavam uma coisa, pessoas falavam outra. Um parênteses aqui, a burocracia em Portugal é bem complicada. Então, tinha lugares que funcionavam de um jeito, tinha lugares que funcionavam de outro, mas é importante você ir fazendo as perguntas. Então, todas as vezes que você estiver assistindo algum conteúdo, fique atento à sua mente. Quando a sua mente falar, mas como faz isso? Mas como é que tem isso? Mas como é que resolve isso? Não simplesmente deixa voar na tua mente. Para o conteúdo, dá um stop no conteúdo e anota como fazer isso. E depois você dá o play de novo.
Porque você tira aquilo da tua cabeça, coloca num lugar que você vai conseguir pesquisar depois e você segue com o conteúdo da pessoa. E pode ser que surjam outras dúvidas. Eu lembro que no final de, sei lá, 10 dias, eu tinha mais de 200 perguntas que minha cabeça foi surgindo. Desde como comprar no supermercado, até como conseguir um documento super específico para o meu caso específico. Até de como conseguir trabalho, como é que funciona as equivalências, né, de Brasil e Europa. Então, como é que funciona esse negócio de carteira de trabalho? Será que existe carteira de trabalho também nesse país que eu estou indo? Né? E isso é muito interessante. Primeiro, fazer essas perguntas. E depois é olhar para a sua vida. Quando isso aqui já esgotou, você tem que olhar para a sua vida atual. Então, você pode começar a fazer uma lista das suas coisas atuais e pensar que você está explicando para um alienígena que não sabe nada sobre a Terra. Então, se hoje você trabalha, quais são as coisas que você faz no seu dia a dia? Pô, eu tenho que acordar, eu tenho que escovar meus dentes, eu tenho que tomar meu café. Para eu tomar meu café, eu tenho que acender minha luz. Quando eu acendo minha luz, eu estou consumindo energia de algum lugar. Ah, então peraí, eu lá vou ter que contratar uma empresa também para me fornecer energia, porque aqui eu faço isso. Quais será que são as empresas que me fornecem energia? Isso pode parecer uma coisa muito específica. Evandro, você está falando um negócio muito mais para frente. Só que quando você perde 5 minutinhos para pesquisar sobre isso, você já se sente mais preparado para ir para aquele lugar, porque você já tem um conhecimento maior do que talvez muitas outras pessoas que chegaram lá sem saber dessas coisas. Você vai perder 5 minutinhos ali, de repente, falando com uma inteligência artificial para saber como que a pessoa faz aquilo. E pronto! Meu celular tá acabando a bateria, eu não vou cortar, eu vou deixar rodando, mas eu vou pegar o meu carregador aqui para deixar o meu carinha carregando. Só um instante, eu não vou cortar, eu só preciso de um cabo. Não saiam daí. Eu só preciso pegar meu cabo aqui. Ah, tá ali. Vou pegar aquele cabo ali, fica muito mais fácil. Eu falei pra vocês, não tem corte. Sou eu, num vídeo completo, sem cortes. Agora eu vou colocar aqui, eu espero que meu celular não caia. E... Eu espero que sim. Tá carregando. Beleza, eu tô com 12%, eu acho que não vai morrer. Bom, então, quando eu ia fazendo essas perguntas, quando eu ia comparando e olhando para minha vida, o que eu usava no meu dia a dia, sobre transporte público, sobre trabalho, sobre carteira de trabalho, sobre impostos, quais são os impostos que eu tenho que pagar, como funciona para arranjar um aluguel, como funciona para fechar os contratos que eu preciso fazer, como funciona para ir no mercado, como funciona para fazer essas coisas simples, sabe? Como é que funciona para eu dirigir nesse lugar que eu vou? Quais são os tipos de documento? Eu posso usar minha carteira que eu tenho no Brasil? Ah, eu nunca dirigi. Como é que eu faço para ter uma habilitação nesse lugar? Então, quando você vai olhando para a sua vida, você vai percebendo que tem coisas muito importantes para você fazer, que você gosta de fazer, que você tem que fazer, e você precisa procurar entender como é que você faz essas mesmas coisas estando num outro país. Quando você faz essa lista de coisas, você entende que essas coisas são importantes para você, e você agora entende como fazer nesse outro país. Você pode colocar num vídeo, porque o vídeo é legal, porque você consegue pesquisar e consegue ter uma visão de fato uma pessoa que está fazendo aquilo ali, ela pode falar da experiência real dela sobre aquilo, ou você pode conversar com uma inteligência artificial e ela pode te explicar passo a passo de como você pode ter, e pode até te sugerir muitas outras coisas, tópicos importantes que você poderia estudar para melhorar a tua visão geral sobre aquele país. Então, basicamente, o que eu fui fazendo é isso. Eu fui fazendo essa pesquisa com base naquilo que eu já vivia, procurando pessoas que já estavam lá e já estavam fazendo isso. Esse foi o básico. E quando eu já tinha o máximo de informações possíveis, eu fui fazer um processo de validação. Qual é o processo de validação, Evandro? Eu fui procurar pessoas que já estavam naquele lugar. Então eu entrei em grupos,
Conversei com pessoas que eram próximas a mim, que eu confiava, que não iria tentar sabotar o meu sonho, falando para eu desistir daquilo, porque não valia a pena, porque sempre tem pessoas que fazem isso, falando que é muito difícil e não sei o que, mas se é seu sonho, cara, só vai, só vai. Conversei com essas pessoas e vira e mexe, sempre tem alguém que conhece alguém que mora lá. E eu falei, pô, pode me passar o contato, que eu queria tirar algumas dúvidas com essa pessoa. E essas pessoas me passavam o contato e eu entrava em contato com elas e falava, oi, tudo bem? Eu sou o Evandro, tô pensando em mudar para aí, tem algumas perguntas que eu queria validar contigo, só para saber se eu tô ciente, se de repente você não tem alguma dica para me dar, como é que foi o seu processo para mudar, por que você mudou, quando você mudou, como é que estão as coisas aí, enfim, esse tipo de pergunta, e você pode anotar isso também, se você quiser, viu? Anota isso que eu te falei agora. Volta alguns segundos no vídeo e anota essas perguntas que eu fiz e manda para as pessoas que você sabe que já estão morando lá. As pessoas sempre me respondiam. Algumas me davam feedbacks positivos, outras negativos, falando sobre muitas dificuldades. Às vezes eu encontrava alguém que estava com uma vida muito boa, e às vezes encontrava pessoas que já tinham um plano mais para frente do que queria fazer daqui a um tempo, de repente sair daquele país e ir para um outro lugar, pessoas que me traziam a verdade do que elas estavam vivendo naquele momento. E mais importante, me falavam como elas se transformaram durante o período que elas estavam ali. Então é muito bom porque nesse período as pessoas te acabam incentivando. Falam assim, Evandro, no começo é muito difícil, cara, mas depois você pega o jeito e vai que vai. Eu já tô aqui há tanto tempo. No começo foi muito complicado, cara, foi muito pesado. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas depois de um tempo, bicho, ficou muito fácil, ficou muito tranquilo. Então você tem que estar consciente de que o problema vai ter e você vai conseguir resolver depois de um certo tempo. Não tenha medo, não desista, porque problemas vão vir e você tem que aprender a lidar com isso. Então, foi um período muito legal, porque foi onde eu consegui conversar com pessoas e me sentir acolhido por essas pessoas. Essas pessoas me disseram partes muito reais da vida que eu estava querendo buscar e disseram também, vai ter problema, mas você consegue, é só não desistir. Então, quando eu cheguei nesse lugar e os problemas apareceram, eu já estava consciente, cara, isso aqui é normal. Um monte de gente passou por isso aqui e conseguiu. Eu não sou fraco, eu vou conseguir. E aí você já está muito preparado para essas coisas. Por mais que seja também às vezes um impacto, por mais que seja difícil, você está preparado para fazer aquilo. E isso é sensacional. Isso é sensacional. Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque o meu carregador não está carregando o suficiente. Eu vou só dar uma pausa e continuo já. Voltei. Acho que agora troquei de bateria, acho que agora vai carregar legal. Então, esse é um ponto muito importante que você tem que fazer. Procure pessoas, entre em grupos do Facebook, onde tem muitas pessoas, procure conversar com pessoas que conhecem pessoas, sempre você vai lembrar e sempre vai ter alguém também querendo ajudar. Entenda que nem todo mundo vai estar com boa vontade. Eu já conversei no começo, quando eu estava no Brasil, eu conversei com muitas pessoas que no começo queriam ajudar, mas depois viu que eu estava enchendo o saco. E aí decidiram parar de ajudar. Mas eu tenho certeza que entre 100 pessoas que você conversa, sempre vai ter pessoas que vão estar muito dispostas. E talvez sejam essas pessoas que de fato vão se tornar pessoas muito próximas a você. Então, eu tenho uma amizade com pessoas hoje que eu construí à distância, quando essas pessoas estavam para o lugar que eu queria ir. E a gente foi se unindo de uma forma que a gente continua em contato até hoje, a gente continua se ajudando até hoje, sendo amigo, conversando, dando conselho, dando suporte. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Existem pessoas que de fato querem fazer isso, porque lá na frente também foram ajudadas por pessoas, então tem essa gratidão no coração. Mas também vão ter pessoas que vão estar pouco se ferrando para o que você quer fazer da sua vida, para a mudança que você quer realizar, e tá tudo bem. Não se sinta mal por isso, não fique triste, porque sempre vai ter pessoas desse jeito. O importante é você focar no seu processo, focar em você, focar na sua vontade, continuar procurando aquilo que você precisa fazer, dando checklist nas suas dúvidas quando elas são sanadas e sempre mantendo a positividade, porque esse processo é cansativo, é exaustivo, mas se você quer realmente fazer isso, você consegue, mas vai exigir de você mudança. E aí é o terceiro ponto aqui da nossa discussão, que você precisa estar forte para fazer isso.
Você precisa continuar se fortalecendo, se incentivando a sempre estar disponível para procurar mais. Faça um trabalho grande de visualização, escreva as coisas que você quer realizar, medite sobre as coisas que você quer realizar, as conquistas que você quer ter. Se você for uma pessoa religiosa, se você, enfim, tiver esse costume de repente falar com Deus ou meditar, procure se conectar com o teu sonho, pedir para que ele dê certo, porque isso aumenta a tua capacidade de realização, você se sente energizado por isso. Então eu sou uma pessoa que acredito muito, sinto muito a presença de Deus na minha vida, e eu conversava com ele todos os dias: pai, eu quero resolver isso, eu quero fazer isso, eu quero passar por essa mudança, eu quero ir para esse outro lugar. Me ajuda, pai, me ajuda a conquistar isso, porque tá tudo muito complexo agora e tá tudo muito difícil, mas eu quero de fato realizar esse sonho da minha vida, que é ir para um outro país. E aos poucos as coisas foram acontecendo, se ajustando, fui resolvendo coisas, documentações, fui entendendo, tive muitos momentos desse processo onde eu estava muito estressado, porque eu tinha prazos muito apertados e as coisas às vezes não saíam no prazo que eu queria, eu ficava preocupado, eu tinha que fazer um jogo de cintura ali, para de repente buscar informação em outros lugares e falar com amigos que têm contatos para simplesmente saber se o meu processo está caminhando, para pegar meu visto. Então, esse tipo de coisa acontece, você precisa estar aberto e em paz, que problemas vão acontecer. E se você não desistir, você vai conseguir. Entenda que a dificuldade ela vai bater na sua porta só para provar que o que você está fazendo é maior do que você. E quando você entender que isso é maior do que você e vai exigir que você cresça para você conquistar isso, você vai passar por uma etapa, você vai mudar de etapa, você vai subir no nível e você vai estar pronto para o que vinha mais para frente. Vou deixar um pouco mais claro. Quem eu era há 3 anos atrás não era capaz de estar onde eu estou hoje. E todas as dificuldades que eu vivi no passado foram me fortalecendo e me ensinando para hoje eu conseguir manter tudo que eu tenho. Então, desde o trabalho que eu consegui arranjar, do dinheiro que eu consigo juntar hoje, das coisas que eu consigo comprar, dos lugares que eu consigo ir, todos os documentos que eu fui conseguindo, todas as coisas que eu fui conquistando, foi porque eu fui exposto a um momento de dificuldade, um momento de adversidade. E se eu olhasse para aquilo ali e enxergasse que simplesmente não é para mim, é muito difícil, eu não conseguiria estar aqui hoje. Então, eu sempre pedia muito para Deus me dar força para passar por algumas coisas que eram muito complicadas de passar, e às vezes demorava um pouco mais do que eu achava que eu iria aguentar, mas no momento certo aquilo se resolvia. Ou eu conseguia resolver, segundo a mão dele sobre mim, e eu conseguia resolver o treco, e eu ficava feliz, eu ficava bem, até que em outro momento aparecia outra coisa que eu precisava resolver. E às vezes aparecia um monte de coisas para eu resolver ao mesmo tempo, e depois eu ficava um bom período sem resolver nada. Mas sempre tem BO para você resolver. E é assim que a gente cresce. E eu vou te dar uma dica importante para a sua vida. Enquanto você querer coisas maiores, problemas sempre vão vir na sua mão. Por quê? Porque quando você deseja algo maior ou melhor do que o que você tem, o seu espírito, a sua alma, começa a se aproximar disso. E quanto mais ela se aproxima, mais dificuldade vem para te preparar para essas coisas novas. Então, se você está passando por dificuldade, saiba que você está avançando. Se nada diferente está acontecendo na sua vida, se está sempre uma mesmice, você provavelmente está parado, meu amigo. Você está parado. Então, o termômetro do crescimento é a dificuldade. Porque aí você está avançando, você está lidando com coisas que você nunca lidou antes, que você tem que aprender a lidar mentalmente, fisicamente, nesse campo que a gente consegue visualizar tudo. Mas depois de um certo tempo, o que era dificuldade deixa de ser dificuldade, passa a ser cotidiano. Você lida como se você estivesse só respirando, porque você já resolveu, já aprendeu a resolver. E aquele aprendizado que você conseguiu resolvendo aquele problema vai te dar estrutura emocional para você resolver outros problemas que se iniciam de forma parecida, mas que exigem um pouquinho de uma coisa que você ainda não tem e que vai ser desenvolvido durante essa pequena ou grande ou gigantesca dificuldade que você vai passar. Mas isso é algo muito importante
para você ter na sua vida. Esse é o tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é diferente de qualquer outro vídeo que eu já assisti aqui no YouTube falando sobre mudanças de país. Talvez você esteja procurando um guia completo sobre o país que você vai se mudar. E eu acredito que não tem, nunca vai existir um vídeo assim. Porque por mais que exista um vídeo muito completo sobre coisas muito básicas que você vai encontrar no seu país, você nunca vai ter um aspecto psicológico como eu gostaria de ter assistido em outros vídeos e não achei. E nesse vídeo aqui eu quis trazer todo esse tipo de conteúdo que eu realmente fui escrevendo durante o meu processo. Porque eu entendi que uma das formas que eu iria encontrar de ajudar as pessoas é relatar o meu processo e depois de um tempo passar esse processo para as pessoas. O que eu aprendi que eu poderia de fato acelerar ou ajudar as pessoas a não desistir daquilo que elas querem, quando o assunto é mudar de país. Então, de fato, eu fiz uma lista de coisas que eram muito importantes, que eu aprendi durante esse processo e agora eu estou passando para vocês. O básico que você tem que fazer, cara, é isso aqui. Procure essas necessidades suas, procure resolver todas as suas dúvidas, procure pensar sobre as suas dúvidas, não esqueçam as dúvidas que surgem durante as suas pesquisas. Pesquise, pesquise, pesquise. Quando você acha respostas das suas perguntas, você se sente mais capacitado, mais à vontade, porque agora você tem um nível de consciência maior sobre aquilo que você antes nem sabia que existia. Então, existe uma grande diferença entre a pessoa que quer mudar para um país e ela sabe sobre passaporte, sobre visto, sobre documentações importantes, sobre trabalho, sobre comida, sobre transporte, sobre relacionamento, sobre o clima daquele lugar, sobre quanto tempo de sol tem naquele lugar, que são coisas que influenciam o teu humor também, como as pessoas enxergam aquele lugar, elas querem voltar. Quando você responde uma gama gigantesca de perguntas que podem surgir para você, você se torna mais consciente e essa consciência te dá mais segurança para você fazer essa mudança. Porque você não está pulando 100% no escuro. E aqui vai um outro grande parêntese. Tem muitas coisas na sua mudança que você vai ter que dar um salto de fé, cara. Você não vai ter certeza se vai dar certo ou se não vai. Você quer muito que dê certo e você vai ter que fazer o seu melhor para aquilo dar certo. E pode ser que dê e pode ser que não dê. Mas é importante você tentar. É muito importante você dar o seu melhor em cada etapa das suas mudanças. Porque isso vai fazer com que você esteja cada vez mais forte e esse teu nível de consciência que você adquiriu pesquisando, que vai te trazer essa segurança sobre esse conhecimento que agora você tem, vai fazer com que você fique mais à vontade, até mesmo nos momentos de dificuldade. Porque o que me trouxe muita tranquilidade quando as coisas apertavam para mim eu sei que é assim. As pessoas me disseram que ia dar um probleminha nisso aqui. As pessoas me disseram que ia ser complicado. E isso me traz paz, que é a mesma paz que você precisa. Porque, às vezes, a dificuldade ela vai se manter por um bom período de tempo. Mas se você tem paz no seu coração, porque você tem consciência que aquilo é algo normal, você só precisa esperar o tempo passar e ir fazendo a tua parte. Entender que tem coisas que você pode resolver e outras coisas que você não pode resolver e você tem que ter fé, cara. Você tem que ter fé. Porque é isso que vai te dar mais tranquilidade ainda para esperar o tempo das coisas. E você também tem que ter fé no universo, você também tem que ter fé em Deus, você também tem que ter fé que as coisas vão cooperar para o bem daquilo que você está procurando. E eu fiz muito isso. E olha só, eu estou passando por um momento, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que dia que é hoje? Hoje é dia 23 de agosto de 2025. Eu estou passando por uma questão na minha vida, principalmente burocrática, que eu não tenho uma solução. E eu não vou trazer aqui qual é esse problema, porque não é o tema do vídeo, mas só para te falar que eu vivo esse tipo de coisa ainda na minha vida. E eu preciso, às vezes, manter a minha fé. Saber que eu tenho que fazer a minha parte, mas também é importante eu esperar
o tempo de algumas coisas para que essas coisas se abram para mim. Ou, de repente, entender que o prazo que eu dei para aquilo se resolver não aconteceu e eu preciso partir para uma outra forma de resolver aquele problema, já que eu não vou fugir, já que eu não vou desistir. Então, é importante você ter a consciência, mas também é importante você ter fé. Porque a fé é que vai te trazer essa paz de que as coisas não são no tempo que você estimulou, no tempo que você desejou que fosse. Então, vai com calma, faz a tua parte, não seja mole, dê o seu melhor, tanto nas pesquisas, quanto na vontade, quanto na visualização dessa mudança. Vai com calma, respira, não coloca muita pressão em você, porque às vezes a gente quer mudar e a gente quer engolir o mundo todo de uma vez para poder fazer isso o mais rápido possível. Mas entenda que você é um ser humano. Se ame nesse momento também, que é um momento às vezes muito estressante, não só para você, mas também para as pessoas que moram com você, as pessoas que estão muito próximas de você. Entenda que essas pessoas também vão passar por um momento ali onde elas vão sentir a sua falta, onde elas já estão se preparando psicologicamente para não terem você por perto. E você também, né? Assim você consegue equilibrar um pouco as coisas e respirar e continuar vivendo essa vida dupla, digamos, que eu dizia que eu vivia, porque no mesmo momento que eu estava doido para ir, eu também queria aproveitar um pouco esse período que eu estava no Brasil, com a minha família, com o lugar, com a terra, com as viagens, com as pessoas, porque eu sabia que aquilo ali estaria prestes a acabar. E é muito importante você estar presente com isso também. E eu também tinha que trabalhar, eu também tinha que resolver muitas outras coisas, mas é importante nós não pirarmos nesse momento. Dar o tempo de respiro, respeitar o nosso tempo, o nosso descanso e fazer o nosso melhor trabalho. Então, vai com calma, as coisas vão dar certo, não desista, não olhe para a sua mudança como a coisa mais complicada do mundo, não pense que por você não ter dinheiro, por você não ter a mesma facilidade financeira ou geográfica ou de conhecimento ou de facilitação de outras pessoas para realizar o seu sonho, tudo é possível e você consegue sim realizar o seu sonho. Eu não tinha tanto dinheiro para me mudar, mas eu tinha muita vontade. E hoje eu vou te falar, o dinheiro ele só ajuda, mas ele não é um impeditivo para você fazer a tua coisa acontecer. Então, o fato de você não ter dinheiro, é claro que vai demorar um pouco mais, porque você vai ter que arranjar outras formas de fazer o que você quer fazer. Mas entenda que sempre existe uma forma, é só você não se vitimizar. É só você não falar, eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Isso é vitimização. Isso não vai te ajudar a ir para canto nenhum. Nenhum. Entenda que você tem que estar consciente das suas dificuldades. Se você não é uma pessoa milionária, entenda, beleza, eu posso não ter todo o dinheiro do mundo, mas eu vou achar um jeito de ir, porque tem pessoas que vão sem dinheiro nenhum. E eu não estou falando que você precisa simplesmente atravessar a fronteira de forma completamente legal, mas sempre existe uma forma de você realizar o teu sonho. E se você continuar pesquisando, estudando, entendendo, você vai achar uma brecha para você poder fazer essa mudança. No primeiro momento, quando eu decidi sair do Brasil para ir para um outro país, eu pensei que a única forma de fazer isso é tendo muito dinheiro para simplesmente comprar todas as coisas que eu precisava para ir para lá. Só que eu entendi que eu não tinha esse dinheiro e eu precisava procurar uma outra forma. Então eu comecei a pesquisar quais são outras formas de poder viajar para aquele país. Eu entendi que podia ser por trabalho, eu entendi que podia ser por investimento, eu entendi que podia ser por viagem, por turismo, mas sempre existia alguma forma. E existia a dificuldade X, a dificuldade Y, mas eu consciente dessas dificuldades, eu falando, ok, eu sei que existe essa dificuldade, mas como é que eu ultrapasso isso para poder, de fato, conquistar o que eu quero? Eu já estou há quase 3 anos longe do país, longe do Brasil. Faz 3 anos que eu não... Vai fazer 3 anos que eu não piso no Brasil. Claro que eu tô com saudades. E não é que aqui onde eu tô morando tá tudo resolvido. Ainda tem muitas coisas para fazer. Mas se eu comparar o eu de hoje com o eu do dia 1 aqui na Europa, são duas pessoas diferentes. Não só com o que eu tenho no bolso, não só com as coisas que eu conquistei, mas também aqui dentro. Eu aprendi muita coisa. Eu evoluí como homem, como pessoa, como namorado.
já que eu tô aqui também namorando e morando com a minha namorada, eu aprendi a ser um homem diferente, um homem com mais responsabilidade, um homem com mais força, com mais sensibilidade. E eu aprendi muita coisa sobre mim. Esse também é um processo que você vai aprender não muito só sobre o lugar que você está indo, mas sobre você também. Aprender sobre as suas fraquezas, sobre as suas forças, entender que você tem muita coisa que você nem imaginava que tinha. Coisas boas, coisas não tão boas, mas que fazem parte da sua personalidade. Você vai descobrir coisas que você precisa melhorar dentro de você para que você consiga conquistar as novas coisas que você quer. E essa sensibilidade que você conquista a partir do momento que você vai se doando para esse processo é uma coisa linda. Porque você, a partir do momento que entende que a vida vai ser assim, você para de oferecer resistência para a tua também mudança. Então, entender que você precisa mudar para ser uma outra pessoa, para morar nesse outro lugar, para viver essa outra vida e se libertar dessa rigidez que você tem de tipo, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Como, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que falam desse jeito. Essas pessoas são rígidas na forma de viver. E esse tipo de pessoa raramente vai conseguir uma mudança muito grande na vida. Porque quem elas são é uma coisa, o jeito que elas estão é outra coisa. Como assim, Evandro? Você nasceu com uma situação, você nasceu sendo uma pessoa, mas você pode melhorar como pessoa. Você está de um jeito, mas você pode estar de outro jeito. Seu estado pode mudar. Quem você é pode ser transformado também. Quando você nasce, você não sabe falar. Você não sabe fazer um monte de coisas, e você aprende. Quando você se enrijece e diz, eu não posso mais fazer nada, eu não sou capaz mais de aprender isso, eu não sou capaz de mudar para outro país, eu sou completamente inflexível, você está se limitando. Quando você entende que quanto mais você se limita, mais você fecha o teu campo de mudança, isso é perigoso. Porque você acaba matando muitos sonhos que você tem, inclusive talvez o sonho de você se mudar para um outro país. E quando você entende que a limitação ela não pode existir dentro de você, você se torna um ser ilimitado nesse sentido de aprendizado, de transformação, de mudança, você abre um campo dentro de você que é capaz de conseguir qualquer coisa. Seja um trabalho melhor, seja mais grana, seja um estado psicológico de aceitação pela mudança, seja ela positiva, seja ela negativa, mas a mudança em si ela é extraordinária. Porque ela te coloca em situações onde você tem que ser e se comportar de um jeito diferente para você melhorar como ser humano, para você aprender uma nova habilidade. Estar em um relacionamento, estar em outro lugar, estar em outro ambiente vai te trazer essas dificuldades que vai fazer você crescer. Quanto mais aberto e não limitado você estiver, com mais facilidade você vai conseguir resolver essas coisas. Talvez esse seja um vídeo diferente do que você esperava, mas eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai ajudar principalmente o seu psicológico e o teu coração a estar mais aberto para o que você vai enfrentar a partir de agora. Minhas últimas palavras, e eu encerro esse vídeo, não desista do seu sonho, por mais que ele seja muito complexo nesse momento, por mais que nada esteja claro nesse momento, por mais que as pessoas digam para você que você não vai conseguir, que é difícil demais, porque você não tem aquilo que é preciso, porque você não é aquela pessoa certa para aquilo que você quer fazer, não desista do seu sonho. Porque eu já fui convidado a desistir muitas vezes. E eu falei, não, eu não vou desistir dessa bagaça. Eu vou conseguir fazer isso. E eu fui teimoso, cara. E às vezes você precisa ser teimoso. Às vezes você precisa ser contra aquilo que as pessoas querem que você seja. Porque no final das contas, não é sobre elas. Dane-se as pessoas. É sobre você. O que você quer. Quem você quer ser. O que você quer se tornar. O que você quer conquistar. Não importa o que as pessoas acham de você. Se você se comprometer em ser uma pessoa melhor, em fazer a tua parte, eu tenho certeza, eu te garanto, que você vai conseguir aquilo que você quer. Independente do tempo, você vai conseguir. Independente da dificuldade, independente de quem você seja, do que você tenha, de onde você esteja, você consegue. É só você não se limitar.
Independente se você consegue andar, se você consegue falar, se você consegue ler, se você consegue ver, não importa. De alguma forma ou de outra você acha uma solução para realizar o teu sonho. Conta comigo, se você tem dúvidas, manda aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo de coração aqui que eu fiz, realmente querendo te ajudar, querendo trazer um conteúdo legal para você. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que quer mudar de país, ou de repente que você acha que esse discurso todo que eu dei, de alguma forma pode ajudar essa pessoa a se inspirar e a retornar, a retomar um sonho que ela teve, que talvez ela tenha desistido, manda esse vídeo para essa pessoa. E eu vou te pedir para se inscrever no canal também, para você acompanhar esses últimos 9 dias do desafio que estão aí para vir, que vão ser vídeos diferentes aqui daqui para frente que eu vou fazer. E depois que acabar esse desafio ainda tem coisas diferentes, maiores que eu quero trazer aqui. Mas com certeza eu estou adorando participar dessa nova etapa da minha vida aqui, de gravar esses vídeos. E eu tenho certeza que cada vez mais fazendo esse trabalho, me esforçando, me dedicando, eu vou conseguir de fato realizar o meu sonho também, que é adquirir liberdade geográfica e liberdade financeira através daquilo que eu sempre senti de fazer, de ajudar as pessoas, de trazer um conteúdo legal, interessante, que possa ajudar. Ainda estou descobrindo como eu posso ajudar as pessoas, mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser útil para muitas pessoas que precisam desse respiro e dessa motivação também para começar. Então é isso, eu vejo vocês amanhã, valeu e fui.